Em 25 de julho de 1981, Stacey Harris, de 14 anos, de Saratoga, Califórnia, acompanhou seu pai em um grupo de 7 pessoas em uma viagem de cavalgada na região de Sunrise Meadows, no Parque Nacional Iosa. Após trotarem por algumas horas entre os serenos riachos serpenteantes e campos de lavanda tingidos de violeta, o grupo decidiu fazer uma pausa no local conhecido como Acampamento Sunrise High Sierra. O acampamento fica a cerca de 4,8 km a sudeste do Lago Tanaia e inclui áreas para dormir e banho. Em vez de continuar sob o calor intenso até o pôr do sol obscurecer o caminho, o grupo decidiu passar a noite no acampamento e partir novamente pela manhã. Depois de chegar às cabanas, Stacey tomou um banho e trocou de roupa. Quando saiu dos banheiros, avistou um homem mais velho chamado Gerald Stewart sentado em uma pedra a cerca de 30 metros das cabanas. O local onde Gerald estava sentado oferecia uma bela vista de um prado alpino, com o pano de fundo dos picos gêmeos cobertos de neve do Monte Florence e do Monte Clark. Quando Stacey viu a vista, pegou sua câmera e disse ao pai que queria tirar algumas fotos da paisagem. Ela o convidou para acompanhá-la, mas ele recusou. Naquele momento, Stacey estava usando um corta-vento off-white, uma blusa de jersey branca, calças de equitação e chinelos. Ao se afastar, seu pai lembrou-a de trocar os chinelos por botas de caminhada antes de partirem. Stacey concordou com o lembrete e continuou em direção ao homem mais velho sentado na pedra. Depois de tirar fotos do prado, o homem mais velho informou Stacey sobre outra bela vista que ele conhecia, perto de um lago a uma curta distância dali. Stacey não conhecia a área, mas o homem se ofereceu para mostrar o caminho. Levantaram-se e começaram a caminhar em direção ao lago. O caminho deles pelo morro estava à vista de todos nas cabanas, e aqueles que observavam viram os dois lentamente se afastarem. No entanto, cerca da metade do caminho, o homem mais velho parou para descansar, sentando-se em uma pedra como fizera alguns minutos antes. Stacey, por outro lado, não estava cansado e continuou descendo a trilha, desaparecendo de vista atrás de uma densa mata de árvores. Minutos depois, o homem mais velho a seguiu, mas quando chegou ao lago, Stacey não estava em lugar algum. Ele ficou ali por 1 ou 2 minutos, olhando em volta confuso, chegando até a chamar por sua jovem companheira fotógrafa, mas não obteve resposta. O homem presumiu que Stacey havia retornado por um caminho alternativo e voltou às cabanas, supondo que ela estaria lá. Mas ela não estava. Stacey Harris havia desaparecido. O homem mais velho, cujo nome se acredita ser Gerald Stewart, rapidamente informou o pai de Stacey sobre sua preocupação com o bem-estar da filha. George Harris não ficou inicialmente preocupado e acreditava que sua filha retornaria em breve com a câmera cheia de fotos divertidas e uma expressão envergonhada no rosto. No entanto, Gerald persistiu e expressou sua preocupação de que Stacey estivesse ali um momento e desaparecesse no próximo. Não parecia que Stacey havia fugido, para ele, mas parecia que ela simplesmente saiu de vista e desapareceu completamente. Quando George Harris compreendeu a gravidade da situação, ele contatou o serviço local do parque para solicitar assistência na segura recuperação de sua filha. Stacey Harris, de 14 anos, não era uma jovem frágil. Ela tinha muita experiência com a natureza, mas ao mesmo tempo era vulnerável aos perigos da vida selvagem americana. Afinal, um desaparecimento tão repentino tinha implicações sinistras, e com isso em mente, o serviço de parques rapidamente organizou um grande esforço de busca e resgate, envolvendo quase 150 pessoas entre voluntários e funcionários em tempo integral. As equipes concentraram seus esforços em uma área de cerca de 7,8 a 12,9 km², com o ponto focal sendo os Lagos Sunrise. No entanto, apenas um único vestígio dela foi encontrado, o protetor da lente da câmera de Stacey. Não havia pegadas, marcas de arrasto, nem sinais de luta. De acordo com Robert Bevy, superintendente do parque, era como se a garota tivesse simplesmente desaparecido no ar fino. As implicações do desaparecimento de Stacey se tornaram ainda mais sinistras quando um porta-voz do Parque Nacional Iosa encontrou um repórter do Fresno Bee. O que nos preocupa é que Stacey não trocou seus chinelos por botas de caminhada antes de partir para o lago, disse Linda Abbott. Se ela planejava caminhar longe, teria trocado o calçado. Para nós, isso é o melhor indicativo de jogo sujo.
A resposta de Linda foi uma reação à sugestão do repórter do Fresno Bee de que Stacy havia planejado fugir, possivelmente devido a algum tipo de conflito em sua vida pessoal ou na escola. No entanto, isso foi algo que George Aris sempre negou. Ele aprovava o estilo de vida da filha e, apenas alguns dias antes de seu desaparecimento, havia convidado o namorado de Stacy para sua casa e até tirou uma fotografia do jovem casal naquela noite. No ponto de vista de George sobre o baile de formatura do ensino médio, não havia como Stacy ter que se esgueirar para ver seu namorado e, além disso, coordenar tal encontro sem o uso dos modernos celulares teria sido quase impossível. A decisão de passar a noite no acampamento Sunrise High Sierra foi completamente espontânea, e o itinerário da viagem a cavalo foi flexibilizado devido à ampla faixa etária dos participantes. Sem linha telefônica externa, Stacy não teria conseguido coordenar nenhum tipo de encontro romântico secreto. Então, se Stacy não saiu para encontrar alguém, para onde ela foi e por quê? Muitos descartaram a ideia de que Stacy simplesmente se perdeu a caminho do lago, pois o caminho entre o acampamento Sunrise High Sierra e o corpo d'água próximo é relativamente claro e fácil de seguir. Mas e se o lago não fosse o destino pretendido de Stacy? E se tirar fotos fosse apenas uma cobertura para algo mais? Meses após seu desaparecimento, descobriu-se que Stacy tinha o hábito secreto de fumar, e talvez estivesse até carregando cigarros e um isqueiro no dia do passeio a cavalo. Naturalmente, ela não poderia simplesmente acender na frente de seu pai ou dos outros cavaleiros, então foi forçada a esperar por um momento oportuno para se afastar e fumar. Inicialmente, parecia que Stacy e o idoso Gerald Stewart eram companheiros dispostos a caminhar juntos, mas na realidade Stacy estava tentando se livrar dele. Ela pode até ter sugerido que Gerald fizesse uma pausa enquanto ela seguia em frente para tirar suas fotos. Quando estava fora de vista, ela virou bruscamente do caminho e correu para a floresta para fumar seu cigarro sem ser vista. Uma vez fora do caminho, o terreno teria mudado dramaticamente. Segundo um escalador experiente e familiarizado com a área, a floresta ao redor do Sunrise Lake é densamente arborizada, com uma linha de visão muito curta. Se alguém saísse do caminho sem pensar no que estava fazendo, seria incrivelmente fácil começar a seguir na direção errada. Se ela chegasse a um prado errado, todos muito semelhantes entre si, poderia ter caminhado por uma milha inteira antes de perceber que estava indo na direção errada. Alguém desejando nicotina, pressionado pelo medo de seu pai descobrir seu hábito novo e desagradável, poderia facilmente correr para a floresta sem prestar atenção para onde estava indo. O cheiro de cigarro e a luz do tabaco aceso poderiam ser vistos à distância, então faz sentido que Stacy tenha ido fundo na floresta para se distanciar de Gerald Stewart e fumar seu cigarro sem ser detectada. Naquela parte do mundo, os pores do sol de meados de julho ocorriam por volta das 20h30. Portanto, se Stacy realmente conseguiu se perder, é razoável supor que ela tenha permanecido assim à medida que a luz começava a diminuir, especialmente com seu calçado leve. O progresso seria dolorosamente lento, e dependendo de sua posição, o início da escuridão teria aumentado exponencialmente o perigo. Se uma pessoa se afastasse do caminho na escuridão, seria incrivelmente fácil cair em uma fenda e nunca mais ser encontrada. Após 12 dias de esforços contínuos de busca e resgate, as autoridades locais reduziram suas operações até que a operação fosse encerrada completamente. Os pais de Stacy foram assegurados de que nem a polícia nem o serviço de parques haviam perdido a esperança de encontrá-la, mas que, sob as circunstâncias certas, seria prudente presumir o pior. Depois de um apelo nacional por informações, houve relatos de avistamentos de Stacy tão distantes quanto o Colorado e Nevada, mas nenhum foi proveitoso para a investigação. A parte difícil é não saber, disse sua mãe, Carol Aris. Você pensaria que algum vestígio dela teria aparecido até agora. E é aí que reside a razão pela qual o desaparecimento de Stacy capturou a imaginação de tantas pessoas. Sempre há a chance de que, após caminhar fundo na floresta, a jovem Stacy tenha encontrado um psicopata predatório violento que tapou sua boca, a arrastou para a floresta e então fez sabe-se lá o que com ela em um esconderijo secreto na floresta. Yosemite é um lugar vasto, e talvez os restos de Stacy estejam no fundo de um poço abandonado no antigo local de mineração de Sierra, a menos de 3 milhas de Tooga Hill. Mas talvez algo mais tenha acontecido com ela, algo que a ciência convencional ainda não está pronta para explicar. Segundo a navalha de Ockham, a filosofia pela qual a explicação mais simples é sempre a mais provável,
Stacy, mal equipada, pode ter caído em uma inclinação íngreme e sofrido um trauma contundente e fatal repentino. Mas se esse fosse o caso, onde estão seus restos? Novamente, sempre há a chance de que seu corpo tenha sido descoberto e consumido por animais carniceiros famintos. Mas se esse fosse o caso, por que os cães de busca da equipe de resgate não lideraram para nenhum vestígio? Um artigo do Fresno Bee mencionou que um dos cães que participaram da busca era Duke, um pastor alemão de 2 anos. Pode-se presumir que os pastores alemães são cães de rastreamento perfeitos, pois possuem um olfato altamente poderoso. No entanto, como afirmou o artigo, os pastores alemães não são infalíveis, eles precisam estar contra o vento e ter um pouco de sorte para encontrar quem estão procurando. Em resumo, o cachorro pode ter perdido o corpo de Stacy, mas dada a natureza acidentada do terreno em questão, ela não poderia ter ido muito longe. As áreas operacionais de algumas missões de busca e resgate foram de até 20 milhas quadradas, mas um artigo do Fresno Bee datado de 28 de julho de 1981 afirmou que a busca por Stacy ocupou apenas entre 3 e 5 milhas quadradas no auge da busca. A equipe terrestre era de mais de 100 pessoas, com várias equipes diferentes de cães farejadores e 2 helicópteros diferentes registrando um tempo de voo combinado de 40 horas sobre os Lagos Sunrise. Uma equipe de mergulhadores especializados até mesmo patrulhou os 3 corpos d'água na esperança de descobrir restos humanos, mas nenhuma de suas tentativas foi bem-sucedida. Como um voluntário disse, é como se ela tivesse desaparecido no ar. Então, quando todas as evidências apontam para uma explicação final tão bizarra, realmente é tão inimaginável entreter a ideia. Durante o verão de 2015, Vernal e sua namorada Jessica Mitchell moravam em Idaho Falls com seu filho de 2 anos, Dior. No início de julho, Verno e seu avô Robert Walton decidiram fazer uma viagem improvisada de acampamento para o Timber Creek Campground na Floresta Nacional de Salmon Chalice. Vernal, Jessica e o pequeno Dior arrumaram suas coisas, colocaram-nas na caminhonete de Robert e foram acompanhados por um dos amigos de pesca de Vernal, Isaac Renvan, antes de partirem para a viagem de 2 horas até a Floresta Nacional. Exceto por uma rápida parada em uma loja de conveniência ao longo do caminho, Dior e sua família fizeram a jornada em bom tempo e chegaram ao acampamento na noite de 9 de julho de 2015. O grupo montou suas barracas, acendeu uma fogueira, jantou e depois teve uma noite tranquila. Na manhã seguinte, enquanto o grupo relaxava ao redor do acampamento, a namorada de Vernal abordou seu avô para pedir um favor. Jessica explicou a Robert que ela e seu namorado precisavam conversar em particular e perguntou se ele poderia cuidar do pequeno Dior durante esse tempo. Robert concordou, e Jessica foi embora com Vernal para ter sua conversa privada. Cerca de meia hora depois, o casal retornou, mas para seu horror, o pequeno Dior, de 2 anos, não estava em lugar algum. Tanto Vernal quanto Jessica entraram em contato com os serviços de emergência por volta das 14h30. Eles descreveram Dior como vestindo uma jaqueta camuflada, calças de pijama azuis e botas de cowboy em miniatura. Jessica também relatou que o cobertor, o copo com bico e o macaco de pelúcia de Dior, 3 coisas das quais ele nunca se separava, foram deixados para trás no acampamento. Os delegados locais rapidamente se juntaram a Vernal e sua família no Timber Creek, com um grupo de busca que aumentava à medida que o dia avançava. Eles vasculharam a área ao redor do acampamento, cobrindo o máximo de terreno possível, enquanto tentavam acalmar os pais desesperadamente aflitos de Dior. No entanto, todos os esforços foram em vão. Apesar dos esforços de familiares, delegados e guardas florestais, nenhuma pista do pequeno Dior foi encontrada até o amanhecer do dia seguinte. Para alguns, parecia que o menino havia simplesmente desaparecido no ar. Um intenso esforço de busca e resgate continuou por cerca de 2 semanas antes de ser finalmente interrompido. Jessica Mitchell estava desolada na presença de um oficial de polícia, culpando o avô de Vernal pelo desaparecimento de Dior. Ele deveria estar cuidando do menino naquele momento e, se algo acontecesse, eles deveriam perguntar a ele onde Dior foi, e não voar helicóptero sobre uma floresta por um menino que não teria andado 1/4 de milha. No entanto, ao ser confrontado com essa afirmação pela polícia, Robert afirmou não ter ideia do que Jessica estava falando.
Segundo ele, ela não o havia abordado antes de deixar o acampamento, não havia pedido para que ele cuidasse de Dior, ela simplesmente saiu com Vernal para evitar uma discussão pública, deixando o menino praticamente sem supervisão. Isaac Renvan, por outro lado, afirmou estar pescando no Timber Creek no momento do desaparecimento de Dior, mas mencionou tê-lo visto vagando perto de um pequeno riacho cerca de meia hora antes de seu desaparecimento. Conforme a investigação continuava, todos, exceto um dos presentes, gradualmente mudavam suas histórias. O bisavô de Dior, Robert Walton, que havia dito não ter visto o menino antes de seu desaparecimento, afirmou posteriormente que também o havia visto perto do riacho. Alguns sugeriram que Dior poderia ter caído e sido arrastado pela correnteza ou afogado, mas Robert e Isaac afirmaram que isso era impossível. Se o riacho fosse profundo o suficiente para representar um perigo para um menino de 2 anos, não teriam permitido que ele simplesmente vagasse ao lado dele. Jessica Mitchell também alterou ligeiramente sua história após confronto com Robert sobre sua falha em vigiar Dior. Ela recuou quase completamente, afirmando que o pedido não tinha sido explícito, mas apenas implícito. Ela também negou completamente que ela e Vernon estavam discutindo naquele dia, e afirmou que sua conversa privada tinha sido breve e mais amigável. No entanto, quando os meios de comunicação locais entraram em contato com o xerife do condado de Lemhi, Lynn Bowman, ele contou uma história muito diferente, que incendiou especulações do público em geral. Mamãe e papai estão sendo menos do que honestos, disse o xerife Bowman. Nós os entrevistamos várias vezes e a cada vez há mudanças em partes de sua história. As pequenas coisas mudam toda vez que falamos com eles. Essa revelação levou alguns a considerar uma proposição verdadeiramente aterrorizante, que Vernal Kuhn e Jessica Mitchell estavam envolvidos no desaparecimento de seu próprio filho de 2 anos. Finalmente, em janeiro de 2016, o escritório do xerife do condado de Lemhi nomeou Vernal e Jessica como seus 2 principais suspeitos no desaparecimento de Dior. Isso seguiu uma investigação privada do renomado detetive profissional Philip Klein, que anunciou publicamente que também acreditava que os pais do menino estavam de alguma forma envolvidos. Klein afirmou que não apenas as histórias dos pais eram suspeitas de maneira arrepiante, mas que Vernal havia falhado em 5 testes de polígrafo que questionavam sua sequência de eventos. Jessica passou pelo mesmo número de testes e falhou em 4 deles. Ao longo dos meus 26 anos, nunca ouvi falar de alguém falhando tanto, disse Klee, e pessoalmente acho que alguém sabe onde está o corpo. Embora as acusações contra Vernal e Jessica tenham sido eventualmente retiradas, desenvolvimentos subsequentes não os pintaram de maneira favorável. Pouco antes das acusações serem retiradas, o casal foi despejado de sua casa por não conseguirem pagar o aluguel. Quando saíram, Philip Klein pediu permissão ao proprietário da propriedade para procurá-la, permissão que foi concedida no final de 2016. Klein deve ter passado muito tempo procurando a casa, pois foi visto entrando e saindo da propriedade por meses. No início de 2017, ele divulgou uma declaração online detalhando suas descobertas. Primeiro, Klein chocou seus seguidores ao declarar que durante a busca na antiga casa do casal, ele encontrou um casaco de camuflagem tamanho infantil, que coincidia com a descrição do casaco que Dior supostamente estava usando no momento de seu desaparecimento. Em segundo lugar, Klein aumentou a comoção ao afirmar que Dior estava morto e que, embora seus pais possam não ter sido os responsáveis por sua morte, eles certamente sabiam quem foi. Por outro lado, o xerife do condado de High, Lynn Bowman, foi muito mais cauteloso ao condenar Vernal ou Jessica, apesar de tê-los anunciado como principais suspeitos anteriormente. Ele afirmou que só os considerou após um processo cuidadoso de dedução e intenso interrogatório, que serviu apenas para descartá-los como suspeitos. Bowman também afirmou que não dava importância à descoberta do casaco de camuflagem, dizendo que não ficaria surpreso se um menino como Dior possuísse 3 ou 4 casacos de camuflagem, considerando que seus modelos paternos eram ávidos praticantes de atividades ao ar livre. O xerife também acrescentou rapidamente que, em casos como o de Dior, seria precipitado descartar qualquer explicação plausível, concordando que Robert Walton e seu amigo Isaac não podiam ser completamente descartados como suspeitos. Pessoalmente, eu colocava os pais mais alto na minha lista de suspeitos, disse o xerife Bowman, mas mesmo assim, não tenho 100% de certeza. Robert faleceu em 2019 sem nunca ter descoberto o destino de seu bisneto desaparecido.
Isaac Renvan participou de uma série de entrevistas na mídia nos anos seguintes, fazendo repetidas afirmações de que não tinha nada a ver com o desaparecimento de Dior. Vernal Poole e Jessica Mitchell se separaram no final de 2016, pouco depois de seu vício, e Mitchell se casou novamente desde então. Ambos negaram qualquer envolvimento direto ou intencional no desaparecimento de seu filho e afirmam acreditar que Dior ainda está vivo em algum lugar, já que seus restos mortais nunca foram encontrados. Trina Klee, avó materna de Dior, ecoou o sentimento, dizendo a um veículo de notícias local que farão tudo o que puderem até o dia em que todos morrermos para encontrá-lo. Até hoje, o desaparecimento de Dior permanece um mistério perplexo. Nenhuma prisão foi feita e ninguém foi acusado relacionado ao caso, mas o olhar de suspeita permanece firmemente voltado para Vernal e Jessica. Mas e se eles estiverem dizendo a verdade? E se as pequenas inconsistências em sua história forem simplesmente manifestações de uma ansiedade febril e consumidora? Afinal, a única coisa mais preocupante do que relatos inconsistentes seria se todos os membros do grupo dessem a mesma recitação robótica dos eventos da manhã. Testemunhas oculares podem ser assustadoramente inconsistentes, e os pais geralmente são os primeiros a serem acusados quando ocorre um acidente inexplicável com seu filho. Mas tais incidentes de violência séria de pais contra filhos são extremamente raros, e quando ocorrem, a maioria acontece dentro da casa da família. Faz todo sentido que os pais de Dior organizassem uma viagem improvisada para acampar se tivessem intenções sinistras, e não seria a primeira vez que alguém usaria uma viagem de última hora para a floresta para encobrir um crime violento sério. Mas se eles realmente planejassem assassinar seu próprio filho, por que convidar seu avô, que, por todos os relatos, teria dado sua própria vida antes de permitir que ele sofresse algum mal? E por que permitir que o amigo de Robert participasse, arriscando mais uma testemunha de um crime imperdoável? Como disse o xerife Bowman, é precipitado descartar praticamente qualquer coisa, e é de fato possível que os 4 adultos se uniram em alguma conspiração horrenda para assassinar um menino de 2 anos sem ganho aparente. Mas para alguns, é tão provável que algo igualmente aterrorizante, mas muito mais inexplicável, seja o culpado. O mundo está repleto de fenômenos inexplicáveis, mesmo assuntos de estudo acadêmico considerável, como as origens da vida, a fonte da consciência humana e a passagem do tempo, permanecem envoltos em uma sombra antediluviana. Talvez um dia os cientistas sejam capazes de explicar adequadamente o efeito placebo ou a função biológica de nossos sonhos noturnos, e talvez um dia também possam explicar adequadamente por que algumas pessoas simplesmente desaparecem. Durante meados da década de 1940, as nações mais poderosas do mundo estavam envolvidas em uma corrida secreta para desenvolver a primeira arma atômica. Nos Estados Unidos, o programa de pesquisa era conhecido como Projeto Manhattan. Em certo momento, seu diretor científico, o agora infame J. Robert Oppenheimer, enfrentou um problema aparentemente insuperável em sua teoria. Enquanto ele e alguns dos físicos mais talentosos do mundo ocidental se reuniam para resolvê-lo, um deles murmurou: se ao menos ele estivesse aqui, resolveria isso em pouco tempo. Quando Oppenheimer foi questionado sobre quem era ele e por que um físico tão talentoso não estava com eles, foi dito que muitos anos antes He havia desaparecido em circunstâncias misteriosas, resultando na perda de progresso científico incalculável. Mas afinal, quem era He e como ele desapareceu? Nascido no leste da Sicília em 5 de agosto de 1906, Maiana cresceu em uma família italiana altamente respeitada e rica. Seu pai, Fábio Maiana, era um engenheiro bem-sucedido que serviu como diretor da companhia telefônica CAT e mais tarde como inspetor-geral do Ministério das Comunicações. Devido à carreira de seu pai, a família Maiana mudava frequentemente durante a infância tornando difícil manter amizades estáveis e duradouras. Desde cedo, ele mostrou ser uma criança tímida e ponderada, que se refugiava nos livros. Aos apenas 7 anos, já conseguia multiplicar números de 3 dígitos e extrair raízes quadradas e cúbicas apenas mentalmente. Quando confrontado com um problema difícil, ele se escondia sob uma mesa ou ia para um canto, concentrando-se intensamente até encontrar a resposta. Quando seu pai tentou ensiná-lo a jogar xadrez, superou todas as expectativas. Ficou claro para seus pais que tinham um prodígio em suas mãos. Como resultado, tomaram a difícil decisão de enviá-lo para um internato jesuíta de elite em Roma em 1923.
aos 17 anos, e obteve o equivalente ao diploma do ensino médio regular e inicialmente parecia seguir os passos de engenharia de seu pai. No entanto, após 4 anos de estudo, enquanto estava prestes a obter um diploma em engenharia na Universidade de Roma, ele repentinamente abandonou o curso. Seus colegas e professores ficaram chocados, mas para ele, a decisão fazia todo o sentido. A engenharia era uma disciplina respeitável e agradável, mas outra área havia capturado sua imaginação, a física, a chave para desbloquear maravilhas tecnológicas sem precedentes. A energia atômica, desde então, se tornou possivelmente a melhor solução de curto prazo da humanidade para o problema da energia verde, enquanto as armas nucleares trouxeram um período de relativa, embora inquieta, paz entre as nações do mundo. Mas na época, o estudo de partículas era considerado uma busca um tanto frívola. No final dos anos 1920 e início dos anos 1930, enquanto a engenharia era vista como a arquiteta da era atual com construções como o Empire State Building e a Ponte Golden Gate, e entendia que os físicos seriam os arquitetos da próxima era. Em 7 de julho de 1929, submeteu uma tese intitulada sobre a mecânica quântica de núcleos radioativos. Após uma análise cuidadosa por professores universitários, foi aceita com nota máxima e distinção. 3 anos depois, no final do outono de 1932, obteve seu diploma de ensino universitário em física teórica. O conselho de exame, que incluía o pioneiro físico ítalo-americano Enrio Fari, relatou que possuía um domínio completo da física teórica. Após receber uma crítica tão positiva de Fari, recebeu uma bolsa de 12.000 liras italianas em 1933 e foi convidado para a Alemanha para trabalhar com outro físico mundialmente famoso, Werner Heisenberg. Na época, Heisenberg estava baseado na cidade alemã de Leipzig, que se tornará um local de peregrinação para os mais talentosos físicos teóricos da Europa. De janeiro a junho de 1933, o jovem relativamente jovem de 27 anos passou seus dias convivendo com seus ídolos científicos, discutindo conceitos unificadores com Friedum, explorando a mecânica quântica com Rudolf Pires, e até fez uma breve viagem à vizinha Dinamarca para assistir a palestras no Instituto de Copenhague. Sabendo tudo o que sabemos sobre o jovem, sua visita a Leipzig soou como um sonho realizado. No entanto, após seu retorno a Roma no outono de 1933, parecia diferente. Antes, ele dedicava quase todos os momentos de vigília ao estudo da física teórica, mas após sua volta da Alemanha, cessou seus padrões regulares de estudo. Em vez de publicar regularmente suas descobertas e conclusões, ele passou a dedicar apenas períodos esporádicos de estudo a um único problema aparente. Quando perguntado se estava sofrendo de doença ou melancolia, ele respondeu que estava perfeitamente saudável, mas tinha sofrido um terrível caso de gastrite durante suas viagens, provocada por exaustão nervosa. O que exatamente causou essa exaustão nervosa nunca foi revelado ou discutido, mas não demorou muito para que seus antigos hábitos de estudo voltassem com força total, enquanto ele começava a trabalhar em um novo projeto revolucionário e extremamente secreto. É difícil exagerar a profundidade da obsessão por esse misterioso novo projeto. Um exemplo disso, quando Marie Curie descobriu uma partícula neutra que podia penetrar na matéria e expelir um próton, ela assumiu que a partícula deveria ser um fóton, já que na época essa era a única variedade conhecida de partícula neutra. No entanto, imediatamente reconheceu que a partícula não era um fóton, mas sim algo completamente novo e revolucionário. Sua mente aguçada e seu profundo conhecimento teórico permitiram-lhe discernir as propriedades únicas da partícula neutra de uma maneira que ninguém mais tinha considerado. A partir desse ponto, mergulhou ainda mais fundo em sua pesquisa, trabalhando incansavelmente para desvendar os segredos da física de partículas. Seus colegas notaram sua intensidade renovada e uma determinação quase obsessiva em resolver cada enigma que surgia. Apesar de seu afastamento anterior dos estudos regulares, agora ele estava mais dedicado do que nunca. No entanto, o mistério em torno de sua súbita mudança de comportamento e sua fixação neste novo projeto intrigavam aqueles que o conheciam bem. Ele não compartilhava detalhes sobre sua pesquisa com ninguém, mantendo-a completamente envolta em sigilo. Para ele, cada avanço era uma vitória pessoal e um passo em direção ao futuro que ele visualizava para a ciência. Enquanto isso, o mundo continuava mudando rapidamente ao seu redor. A Segunda Guerra Mundial estava se aproximando, e as tensões internacionais estavam crescendo.
Na sombra desses eventos globais, o trabalho de começava a ganhar uma importância cada vez maior, embora ninguém suspeitasse completamente do impacto que suas descobertas teriam. Em breve, ele se encontraria no centro de uma das maiores revoluções científicas da história moderna, onde suas contribuições iriam remodelar fundamentalmente o entendimento da física e abrir novos caminhos para a exploração do universo microscópico. Para mover algo tão pesado quanto o próton, a partícula original também teria que ser um próton. Quando ele FY soube da conclusão de, ele implorou para que imediatamente a submetesse para publicação, mas se recusou. Ele estava ocupado demais trabalhando em um novo projeto secreto e não se preocupava com a possibilidade de alguém mais receber o crédito. Ao longo dos anos seguintes, e permaneceu extremamente reservado sobre o projeto em que estava trabalhando. As únicas coisas que sabemos sobre sua carreira acadêmica nesse período é que ele começou a explorar uma variedade de outros campos, além de seu estudo contínuo de física teórica. Ele começou a ler casualmente sobre economia, política e filosofia, especialmente o trabalho de um homem chamado Arthur Schopenhauer. Schopenhauer estava interessado em certos elementos da parapsychology, um termo que se refere a coisas como percepção extrasensorial, telepatia, clarividência e telecinesia. Em seu trabalho sobre a vontade na natureza, ele explicou sua crença de que os seres humanos eram influenciados por uma força intangível e misteriosa, equivalente à magia. Schopenhauer também afirmava teoricamente que os seres humanos têm o poder de se transformar fisicamente, mas simplesmente carecem da capacidade mental ou vontade para fazê-lo. Após o lançamento de A Vontade na Natureza, muitos ridicularizaram Schopenhauer e o acusaram de se considerar um feiticeiro, mas ele próprio rejeitou a acusação e substituiu a palavra magia pelo termo metafísica prática. Muitos dos colegas de Schopenhauer viram o trabalho como o fim de sua credibilidade, mas mais de 100 anos depois da primeira publicação do livro, Hinayana, possivelmente o homem mais inteligente do planeta, levou suas afirmações muito a sério. Em janeiro de 1938, ele iniciou palestras sobre teoria quântica na Universidade de Nápoles. Ao longo dos 2 meses seguintes, o pagamento semanal foi depositado na conta do Banco Central da cidade, mas eles notaram que ele não havia retirado um centavo. Foi-lhe informado que havia uma grande quantia esperando por ele na conta, mas ele afirmou que estava ciente disso e que sua abstinência era totalmente deliberada. Então, em 23 de março de 1938, entrou no banco, limpou sua conta e comprou um bilhete noturno para um ferry com destino à sua Sicília natal. Naturalmente, o desaparecimento causou grande preocupação entre seus amigos e colegas, mas poucos dias depois, o diretor do Instituto de Física de Nápoles, Antonio Corelli, recebeu o que parecia ser uma carta apressadamente escrita pelo correio. Querido Corelli, dizia a carta, eu tomei uma decisão que se tornou inevitável. Não há nenhum egoísmo nisso, mas percebo que minha súbita partida causará problemas a você e aos alunos. Por isso, peço seu perdão, especialmente por trair a confiança e a sincera amizade que você me deu nos últimos meses. Peço que cumprimente todos aqueles que aprendi a conhecer e apreciar em seu instituto, especialmente Chuti. Guardarei uma lembrança afetuosa de todos eles, pelo menos até às 23 horas desta noite, possivelmente mais tarde. Assinado, Hinayana. Sr. Corelli ficou profundamente perplexo com a nota e suas palavras o preocuparam muito, mas no dia seguinte ele recebeu outra carta de, querido Corelli, dizia a segunda carta, espero que tenha recebido meu telegrama e minha carta ao mesmo tempo. Você me rejeitou e estarei de volta amanhã no Hotel Bologna, viajando talvez com esta carta, no entanto, tenho a intenção de desistir do ensino. Não pense que sou como um EBS e heroína porque o caso é diferente. Estou à sua disposição para mais detalhes. Assinado, Hinayana. Embora a segunda carta parecesse ser uma tentativa de tranquilizá-lo, Antonio Corelli permaneceu profundamente preocupado com seu querido colega e imediatamente entrou em contato com a família Maiana para compartilhar suas preocupações. O irmão de Luciano dirigiu-se imediatamente a Nápoles para investigar pessoalmente o desaparecimento, com a ajuda dos carabineiros locais. O irmão de descobriu que ele havia mentido em uma segunda carta para Antonio Corelli, e realmente embarcou em um ferry para a Sicília na noite de 25 de março, e fez isso na companhia de um professor da Universidade de Palermo. Luciano então contou com a ajuda de parentes na Sicília nativa para instruir a polícia a questionar o professor sobre o paradeiro de
O professor afirmou que ele e passaram a maior parte da jornada de 10 horas juntos, antes de se retirar para sua cabine para um breve descanso. Quando o navio atracou no porto de Palermo pouco antes do amanhecer, o professor afirmou que trocou cumprimentos com enquanto desembarcavam. Apesar de um pouco de sonolência matinal, e parecia de bom humor e não deu ao professor motivo para acreditar que ele estava em qualquer tipo de angústia ou perigo. As autoridades sicilianas realizaram buscas minuciosas em todos os lugares que poderia frequentar ou visitar, mas não encontraram nenhum vestígio do homem e nenhuma pessoa afirmou tê-lo visto. A busca por ele se arrastou por meses, com grandes quantias de dinheiro oferecidas em troca de informações legítimas, mas frustrantemente a investigação não fez qualquer progresso. Para alguns, parecia que tinha simplesmente desaparecido no ar. Em 6 de dezembro de 1938, enquanto sua família ainda mantinha a esperança de seu retorno seguro, o chefe da investigação sobre o desaparecimento anunciou que as autoridades italianas não haviam encontrado nada suspeito em relação ao seu desaparecimento repentino, e que simplesmente abandonariam o caso sem justificativa. Para a família de, isso constituía uma tentativa não muito sutil de pintá-lo de forma negativa. E desapareceu sem justificativa e isso não tinha nada a ver com ele ter um trabalho de ensino. Ele não era um militar, então invocando os conceitos militares não justificavam seu desaparecimento. A família de estava confusa e angustiada com as circunstâncias misteriosas que envolviam seu sumiço repentino. Do abandono e covardia não apenas não fizeram sentido como foram verdadeiramente ofensivos à família Maiana, assim como a muitos dos ex-colegas de abordaram o ditador italiano Benito Mussolini em uma dúzia de ocasiões diferentes para solicitar sua saúde. Cada vez que Melini prometia dedicar tempo e recursos à busca por ele, mas todas as suas promessas se mostraram vazias. Menos de 10 meses depois, a Europa estava envolta nas chamas de seu segundo grande conflito em 20 anos. Enquanto o mistério do desaparecimento de foi ofuscado pela destruição da máquina de guerra alemã, o próprio homem nunca foi esquecido. Nos anos seguintes, as tentativas de desvendar o mistério por trás do desaparecimento de viram surgir várias teorias credíveis. A primeira e talvez uma das mais plausíveis é que, após um longo período de depressão, e tirou a própria vida. Muitos aludem à linha inicial de sua primeira carta a Antônio Corelli, na qual ele declarou: "Tomei uma decisão que se tornou inevitável e percebo que problema minha súbita ausência causará a você e aos alunos." Embora a carta não sugira explicitamente que ele tenha tirado sua própria vida, uma nota escrita à mão encontrada posteriormente em seu quarto de hotel comumente foi atribuída e: "Tenho apenas um desejo", dizia, "não use preto, se precisar seguir o costume, use apenas um emblema de luto, mas não por mais de 3 dias. Depois disso, lembre-se de mim em seus corações, se puderem, e me perdoem." A referência ao uso de preto claramente alude à prática de vestir roupas pretas após a morte de um ente querido, mas estava dizendo à sua família para não usar preto porque ele não merecia seu luto ou porque ele na verdade não estava morto? Além disso, e era um católico devoto, o que significaria que ele consideraria tirar sua própria vida um pecado mortal. No entanto, embora certamente não fosse o primeiro nem o último religioso a tirar sua própria vida, parece estranho para um homem como ele juntar uma vasta quantia de dinheiro antes de subitamente fugir com ela. Embora não seja totalmente incomum que pessoas como ele se tornem extraordinariamente generosas nos dias antes de seu ato final, não há registro de tal generosidade entre os amigos ou colegas de. Talvez o argumento final contra a possibilidade de ele ter tirado sua própria vida venha de uma declaração dada pelo bispo de Trani, que estava servindo no porto siciliano de Cata na época do desaparecimento de Monor Richer. Afirmou que pouco antes de descobrir o status de desaparecido de, falou com ele, que se queixou de estar sofrendo e, cito, uma crise mística. Richer afirmou que havia jurado nunca tirar sua própria vida, mas quando as autoridades pediram ao Monor mais informações, ele citou a santidade do confessionário e se recusou a dizer mais alguma coisa. Outra teoria, que também se baseia em ter passado por um período profundo de depressão, sugere que ele se retirou para um isolado mosteiro siciliano para se tornar um monge beneditino. Como já mencionamos, e permaneceu um católico fervoroso durante toda a sua vida e uniu sua fé ao seu fascínio pela lei da física, decifrando os mistérios do mundo ao seu redor era o propósito dado por Deus e ao fazê-lo, ele se tornou cada vez mais impressionado pela maravilha da criação. A teoria é corroborada pelo fato de que nos dias seguintes ao desaparecimento de um representante da igreja Jesu-no,
com sede em Nápoles, relatou que alguém com a descrição de apareceu em sua porta na mesma noite em que supostamente desapareceu. O homem parecia perturbado e pediu à igreja que o acolhesse antes de ensiná-lo nos caminhos do sacerdócio. Este representante foi forçado a informar ao homem que não havia acomodação de longo prazo disponível, mas que ele poderia procurar ajuda em outro lugar. O homem então agradeceu pelo seu tempo e desapareceu na noite. O representante do Jesunou disse que o homem visitou sua igreja na noite de 25 de março, exatamente no mesmo dia em que escreveu sua primeira carta preocupante a Antônio Corelli. É razoável acreditar que ele estava em um estado de angústia nesse momento, e sua fé profundamente enraizada significava que uma igreja poderia muito bem ter sido um dos primeiros lugares a ser procurado em uma crise. No entanto, é possível que após esta visita noturna ao Jesunou, ele tenha permanecido abrigado e isolado em algum mosteiro siciliano pelo resto de sua vida sem nunca ter sido tentado a buscar amigos e familiares. Isso parece ser um resultado incrivelmente improvável, e talvez os críticos mais vocais dessa teoria sejam aqueles que afirmam que foi assassinado ou sequestrado por alguns dos países mais poderosos e perigosos da Terra. Para começar nossa exploração dessa teoria, consideremos a opinião do escritor italiano Leonardo Sciascia. Sciascia acreditava que em algum momento do final dos anos 1930, Imayana teve uma espécie de premonição. Ele previu uma era de guerra nuclear apocalíptica e como homens como ele seriam seus principais facilitadores. Assim, em vez de ser forçado a trabalhar em uma nova e aterrorizante forma de armamento por fascistas, seja alemães ou italianos, e optou por desaparecer voluntariamente. Esta teoria se relaciona em parte com a teoria do mosteiro, sendo obviamente um dos lugares onde poderia se isolar seria algum retiro isolado em uma ilha, mas também houve relatos de vê-lo em um hotel na capital argentina de Buenos Aires, local onde supostamente foi visto, Buenos Aires. Testemunhas locais afirmaram que viram alguém que correspondia à descrição de ir em um hotel na capital argentina. Isso levanta a possibilidade de que tenha escapado para um lugar tão distante quanto a Argentina, buscando refúgio longe de seus círculos anteriores. Há também a teoria de que foi assassinado ou sequestrado por alguns dos países mais poderosos e perigosos da época, como a Alemanha ou Itália. O escritor italiano Leonardo Sciascia sugeriu que pode ter antecipado o advento de uma guerra nuclear apocalíptica e optou por desaparecer voluntariamente para evitar ser forçado a trabalhar em novas armas por regimes fascistas. Essas teorias e especulações sobre o destino de Imayana continuam a intrigar e fascinar pessoas ao longo dos anos. O mistério de seu desaparecimento não foi resolvido até hoje, deixando espaço para diversas interpretações e hipóteses. O legado seja através de suas realizações científicas ou pelas incertezas que cercam seu fim, permanece vivo na memória daqueles que conhecem sua história. Detetives foram enviados ao hotel, mas encontraram a página de registro ausente do livro de registros do hotel, como se alguém a tivesse removido cuidadosamente e deliberadamente. Alguns sugeriram que isso poderia ser obra de alguma agência de inteligência poderosa, porém a esposa de Laura acreditava que seu marido era responsável por cobrir seus próprios rastros. Se ele decidiu desaparecer, então ele vai desaparecer, teria dito ela. Ninguém será capaz de encontrá-lo. Ele será encontrado quando quiser ser encontrado. Mas e se não tivesse fugido daqueles que poderiam querer escravizá-lo e explorar seu incrível intelecto? É aqui que a teoria de assassinato ou sequestro entra em jogo. Cerca de 18 meses após seu desaparecimento, ninguém menos que Albert Einstein escreveu uma carta ao presidente dos Estados Unidos alertando que os alemães poderiam estar desenvolvendo armas nucleares. Einstein instou Franklin D. Roosevelt a estocar urânio e começar a trabalhar em suas próprias armas atômicas. Mas de onde veio essa inspiração repentina? Será que os alemães sequestraram e após segui-lo até a Sicília, tendo descoberto seu talento em física teórica? Ou, alternativamente, os serviços de inteligência de uma nação assassinaram-no, em vez de arriscar seus talentos nas mãos inimigas? Essa teoria parece um tanto improvável, uma vez que várias nações poderiam ter escolhido como alvo vários físicos nucleares, sem mencionar que cada país tinha um estoque saudável de seus próprios cientistas capazes. Enrio Fari, por si só, afirmou que o conhecimento superava qualquer outro que ele já tivesse encontrado, acreditando que estava no mesmo nível de Isaac Newton e Galileu, com um entendimento científico e criativo único no mundo. Se estava à frente de Fari, este último foi crucial na produção da primeira bomba atômica. Que tipo de tecnologia militar poderia ser capaz de produzir?
como mencionado anteriormente, e passou sua infância no leste da Sicília e frequentemente visitava o Parque Nacional Neld e o vizinho Parque Nacional Etna. Se ele conhecesse bem a região, poderia facilmente se esconder entre as encostas densamente arborizadas. Mas não para sempre. E aqui entra a teoria final, a mais aterrorizante de todas, e era um físico notável, mas também um engenheiro talentoso. Isso significava que ele não apenas era capaz de avanços teóricos profundos, mas também de projetar e construir dispositivos que demonstrassem esses avanços. E se ele tivesse projetado e construído um dispositivo que lhe permitisse se esconder daqueles que desejavam usar seu conhecimento para o mal? E se esse dispositivo fosse exatamente o que seus perseguidores procuravam? E havia se tornado obcecado pela teoria de Schopenhauer sobre metafísica prática, que nada mais era do que uma palavra extravagante para a magia. Mas considere quantos avanços científicos teriam sido considerados pura ficção no passado. Não estou dizendo que construiu um tipo de portal como o da série Rick and Morty e se teleportou para algum universo alternativo, mas 7 anos antes da criação do método mais poderoso de assassinato do mundo, quem pode dizer que não inventou o método de transporte mais poderoso do mundo? Talvez seja por isso que seu irmão Luciano ainda tinha pessoas caminhando pelos terrenos cercando a cidade de Cata muito tempo depois que seu irmão foi declarado morto. NE sabia que ele tinha algo tão poderoso em suas mãos que seria irresponsável testá-lo em algum lugar tão densamente povoado quanto uma cidade. E assim, talvez ele tenha ido para o deserto com um dispositivo comparável em força à primeira bomba atômica e simplesmente fez a si mesmo desaparecer. Durante sua carta para Benito Mussolini, e mencionou que, ao ajudar a encontrar o seu amigo em Rio Fari disse o seguinte: não tenho hesitação em dizer que esta não é uma declaração hiperbólica, mas Imayana é o ser humano mais profundamente dotado e intelectualmente brilhante que já tive o prazer de conhecer. Em Rio Fari inventou o primeiro reator nuclear do mundo e falou de como se fosse um deus na presença de J. Robert Oppenheimer. Se esse fosse o caso, o que inventou ou descobriu e, mais importante, para onde isso levou? Maureen Anu Kelly nasceu em 26 de setembro de 1993 e foi criada por uma mãe solteira chamada Mapuana em Sokan, Washington. Após se formar na escola secundária Lewis and Clark, ela colocou sua ocupação no Facebook como guru da disseminação do amor, mas contou aos amigos que aspirava a ser cantora e compositora devido às suas raízes como ilhéu do Pacífico. O instrumento de escolha de Maureen era o ukulele e frequentemente ela postava vídeos de performances íntimas em seu quarto no site de streaming de vídeos YouTube. A meia-irmã de Maureen, Cherry Kapoor, mais tarde a descreveu como uma garota muito tranquila e despreocupada, mencionando como em junho de 2013, aos 19 anos, Maureen ligou para pedir um favor. Ela me ligou antes de sair dizendo que ia acampar com amigos e perguntou se poderia pegar emprestado meu equipamento de acampamento, disse Cherry. Ela estava animada com a ideia e me disse que me amava, o que era totalmente normal para ela, pois era uma pessoa muito carinhosa. No dia seguinte, Maureen passou pelo apartamento de Cherry para pegar o equipamento de acampamento. Quando Cherry perguntou para onde ela estava indo, Maureen respondeu que ela e seus amigos planejavam visitar a Floresta Nacional de Gourd Pino. Essa resposta surpreendeu Cherry, pois Maureen admirava muito a natureza, mas não tinha experiência em acampamentos. Ela já tinha expressado o desejo de passar um longo período ao ar livre, mas nunca tinha se adaptado às realidades da vida na natureza. Perguntei por que agora, disse Cherry depois, e Maureen me disse que queria embarcar em uma jornada espiritual, o que realmente me preocupou. Ao se despedir, Cherry acenou para Maureen desejando-lhe toda a sorte do mundo, sem saber que seria a última vez que se viriam. Localizada a cerca de 3 horas de carro a sudeste de Seattle, a Floresta Nacional de Gourd Pino se estende por mais de 70 milhas ao longo das encostas ocidentais da Cordilheira das Cascades, do Monte Rainier a oeste até o rio Columbia a leste. A floresta é composta por bosques antigos e extensas pradarias de alta montanha, além de vários glaciares e numerosos picos vulcânicos. O local também inclui o Canyon Creek Campground, um pequeno acampamento pouco usado, escondido na floresta ao lado de um corpo d'água anônimo. Existem 8 áreas para camping com barracas apenas, cada uma com uma pequena mesa de jantar e um anel de fogo para aquecimento e cozinha. Para chegar lá, Maureen e seus amigos partiram de Xaxi perto da rodovia 503 em 9 de junho de 2013.
De lá, eles viajaram para o leste pela Estrada 54 e depois viraram por uma série de pequenas estradas secundárias até chegar ao Canyon Creek. Eles encontraram um acampamento junto com a trilha que levava até ele completamente abandonados, mas os companheiros de Marine eram campistas experientes e começaram a tornar a área mais confortável para si mesmos. O grupo começou a limpar todas as agulhas de pinheiro caídas do fogão e da mesa do acampamento. Depois de montarem suas barracas para a noite, eles desfrutaram de um pequeno jantar ao redor da fogueira. No entanto, após a refeição, o grupo notou que o comportamento de Maren começou a ficar estranho. Seus colegas de acampamento sabiam de seu desejo de embarcar em alguma espécie de jornada espiritual, mas não tinham ideia do que isso significava. Quando Maren se aproximou de sua tenda e começou a se despir completamente, seus companheiros ficaram perplexos. No momento em que estava pronta para começar sua jornada espiritual, Marine estava descalça e vestia apenas uma pequena bolsa de cintura contendo uma faca, fósforos e uma bússola. Seus amigos a aconselharam a não ir para a floresta nesse estado de despir, mas a jovem de 19 anos insistiu. Ela tranquilizou seus companheiros de que não caminharia muito longe e estaria de volta até a meia-noite, no mínimo, além de insistir que seu estado de despir era essencial para completar a tal jornada mencionada. Assim, com apreensão, os amigos de Maren a viram desaparecer entre as árvores, nunca mais a veriam. Quando a meia-noite passou e Marine não reapareceu, seus amigos começaram a entrar em pânico. Eles se espalharam pela escuridão da floresta com lanternas na mão e chamaram por sua companheira desaparecida, mas não houve resposta. Incapazes de descansar enquanto Maren não fosse encontrada, seus amigos entraram em contato com o departamento do xerife local para reportar o desaparecimento dela. Cerca de 1 hora depois, os primeiros agentes chegaram ao acampamento para iniciar as investigações. O xerife do condado de Sachania, Dave Cox, mais tarde recordou esta interação com inquietação. Os amigos de Maren nos disseram que ela falava sobre fazer essa coisa da jornada espiritual há algum tempo, disse ele. Aparentemente, ela sentiu que era algo que precisava fazer. Cox disse que seus agentes pediram à adolescente para ser brutalmente honesta com eles antes de perguntar se Marine estava sob a influência de drogas ou álcool no momento de seu desaparecimento. Cada um negou veementemente qualquer tipo de uso de drogas ou álcool, e de acordo com Dave Cox, sua posição parecia mais do que plausível. Eles poderiam ter facilmente arrumado o acampamento antes da chegada dos agentes, mas ao chegarem, os adolescentes pareciam alertas e focados, sem evidências de consumo de drogas ou álcool no local do acampamento. Dentro de poucas horas, o xerife Cox estava ajudando a orquestrar um dos maiores esforços de busca e resgate que o condado de Sachania já tinha visto. No entanto, desde o início, o prognóstico era sombrio. A área onde Maren havia se aventurado era quase totalmente íngreme, e a noite estava rapidamente se aproximando, tornando-a uma das mais íngremes e perigosas de toda a região. Sharon Ward, representante da Associação de Cães de Busca do Pacific Crest, participou pessoalmente do esforço de busca e resgate. A área onde Maren se aventurou é incrivelmente íngreme. É chamada Canyon Creek por um motivo, disse Sharon. Como ela chegou lá embaixo é um mistério, mas depois subir de novo descalça, isso deve ter sido difícil. É uma área remota, cheia de madeira e arbustos, então seus pés devem ter ficado cortados até que ela chegasse ao outro lado. E ela chegou lá, disso não tenho dúvida. Um total de 75 trabalhadores de resgate profissionais e voluntários vasculharam as matas ao redor de Canyon Creek por 5 dias inteiros, fazendo turnos e utilizando uma variedade de técnicas de busca e resgate em uma área de 4 milhas quadradas. O recurso à disposição era a equipe de dedicados cães farejadores. Após focarem no rastro de Marine, os cães atravessaram toda a extensão do Riacho Canyon, então seguiram para o norte, adentrando a mata em direção a uma trilha conhecida como Estrada Florestal número 5. 4 rastreadores especializados seguiam de perto e logo detectaram uma série de pegadas humanas na terra macia. Os investigadores não tinham dúvidas de que pertenciam a Marine, mas ao segui-las para o norte em direção à estrada de serviço, as pegadas desapareceram subitamente e inexplicavelmente. Os investigadores então contaram com os cães farejadores para continuar marcando o caminho, mas eles simplesmente vagaram entre as árvores por um tempo antes de retornar para seguir o rastro de volta. Para aqueles presentes, deve ter sido um momento extremamente arrepiante.
Por todos os propósitos, eles estavam de pé no lugar onde Morin Kelly simplesmente deixou de existir. Foi uma virada verdadeiramente desconcertante dos eventos, mas as equipes de busca seguiram os procedimentos operacionais padrão e passaram os próximos 4 dias usando a última localização conhecida de Morin como ponto focal para suas operações. Os socorristas vasculharam cuidadosamente a área ao redor da estrada número 54, procurando novas pegadas ou trilhas de cheiro, mas à medida que os dias passavam, o tempo piorava. A cobertura espessa de nuvens impediu que as equipes de helicóptero circulassem na área, enquanto a chuva intensa dificultava a capacidade da equipe terrestre de realizar uma busca adequada. Uma pessoa poderia literalmente caminhar em cima de alguém e nem saber, disse mais tarde um voluntário. Então, se estivessem rolando por cima de um tronco ou algo assim, esqueça, teríamos que cavar toda a floresta para encontrá-los. Até 15 de junho, menos de uma semana após seu desaparecimento inicial, os entes queridos de Morin começaram a considerar a possibilidade de que as equipes de busca não estivessem mais procurando uma pessoa viva, apesar do tempo no dia de seu desaparecimento ser relativamente ameno. As temperaturas noturnas provavelmente teriam caído para os 40 graus Fahrenheit, possivelmente acompanhadas de alguma chuva leve. Morin poderia ter desenvolvido hipotermia a uma taxa alarmante e inesperada. Esta teoria se tornou cada vez mais popular após o fim dos esforços de resgate, que ocorreu às 18 horas de 15 de junho de 2013. O xerife do condado de Scania pessoalmente prometeu à mãe de Morin que a investigação continuaria e que, não importa quão trágico fosse o fim de sua filha, seus restos mortais seriam trazidos para casa. Profissionais e voluntários continuaram a busca na área ao redor da estrada de serviço 54, embora de maneira mais lenta e improvisada. Mas, à medida que os meses passavam, algo muito arrepiante se tornava evidente. Dada a teoria predominante de que Morin havia sucumbido aos elementos, parecia razoável pensar que era apenas questão de tempo até que seu corpo, ou o que restava dele, fosse encontrado. No entanto, vez após vez, tanto equipes profissionais quanto amadoras voltavam da mata de mãos vazias. Alguns sugeriam que os restos de Morin haviam sido devorados por predadores famintos, o que poderia ter espalhado seus restos por uma área muito maior. Mas se esse fosse o caso, certamente uma das muitas equipes de busca e resgate teria relatado tal descoberta. Nem mesmo um osso de animal foi isolado e analisado como possivelmente pertencendo a Marine, o que nos leva a crer que seu destino pode ter sido muito diferente do que sugerido pelos especialistas em busca e resgate. No último mês de junho, marcou-se o 10º aniversário do misterioso desaparecimento de Marine, tão frustrante quanto é, uma década inteira não nos aproximou de entender o que realmente aconteceu com ela. No entanto, talvez a melhor compreensão de seu destino final possa ser encontrada em uma postagem no Facebook que ela fez em 6 de junho de 2013, apenas 3 dias antes de vagar pela mata sem uma única peça de roupa. A felicidade, ela escreveu, é algo que não pode ser encontrado. O reverendo Maurice Duedes nasceu em Blue Rapids, Kansas, em 24 de junho de 1896. Após concluir o ensino médio, Maurice frequentou brevemente o Hastings College, em Nebraska, mas abandonou os estudos meses antes dos exames finais para estudar no Seminário Teológico Presbiteriano de Omaha. Em seguida, obteve um mestrado em teologia pela Universidade de Denver, antes de continuar seus estudos acadêmicos no Rockman College da cidade, de 1923 a 1943. Maurice ganhava a vida como editor associado da revista mensal Cristã Graça e Verdade, e foi durante esse período que conheceu sua futura esposa, Mirdle. Eles se casaram em 1º de junho de 1930, estabeleceram-se em Longmont, Colorado, e logo deram as boas-vindas à filha Martha Anne. Ao longo de sua vida, Maurice continuou trabalhando como editor de várias revistas cristãs, nas quais frequentemente contribuía, além de servir na Câmara de Comércio de Longmont, no Conselho de Curadores do Denver Bible College e na Associação de Ex-Alunos do Rockman College. Maurice tinha muitas paixões na vida, mas talvez a mais excêntrica fosse sua paixão por algo que ele chamava carinhosamente de pedras amadas. Era um apelido afetuoso, pois Maurice possuía uma fascinação por minerais raros e gemas. Ele era um membro ativo e contribuidor entusiasta da Federação Americana de Sociedades Minerais, ocupando uma posição sênior no Flatiron Gem and Mineral Club. Ao longo de sua vida, ele se dedicou regularmente a um de seus passatempos favoritos, a caça de minerais.
Mesmo em idade avançada, Morrice frequentemente recrutava a ajuda de um amigo mais ágil e saía para os bosques em busca de quartzo ou hematita rara. Foi exatamente isso que ele estava fazendo em 29 de abril de 1981, quando ele e um homem chamado David Mercer viajaram para a área de piquenique Topaz Point, perto de Devil's Head, Colorado. Topaz Point recebeu esse nome devido à alta quantidade do mineral homônimo presente nas formações rochosas ao redor. Localizado na Floresta Nacional Pike, a oeste de Colorado Springs, que abrange mais de 1 milhão de acres espalhados por vários condados vizinhos, o local é dividido por uma estrada não pavimentada de 45 metros de comprimento chamada Rampart Range Road, que oferece vistas magníficas do Pico Pike, da pradaria circundante das áridas montanhas Tyrrell. A floresta é popular entre campistas e ciclistas de montanha e abriga a única torre de vigia de incêndio em funcionamento do Colorado, localizada no topo do Devil's Head. Naquele dia, Morrice estava usando um boné de beisebol branco, uma camisa de flanela marrom e botas de trabalho marrom avermelhadas até o tornozelo. Depois de encontrarem um local de estacionamento adequado, David ajudou o octogenário de 84 anos a alcançar o local de escavação deles, uma pequena cova arenosa não muito longe da Rampart Range Road. Os dois passaram um tempo cavando na cova de areia antes que Morrice sugerisse que seu companheiro muito mais ágil começasse outra trincheira a cerca de 50 a 60 jardas de distância. Horas se passaram enquanto cada um escavava em seus respectivos locais, e por volta das 15 horas, David caminhou até a trincheira de Morrice para avisá-lo que era hora de voltar para casa. Morrice concordou, e quando David retornou de sua escavação após recolher suas ferramentas, Morrice havia desaparecido. Como as próprias ferramentas do reverendo não estavam à vista, David presumiu que ele simplesmente as havia guardado e subido a colina para encontrá-lo no carro deles. Não havia sinais de luta no local de escavação de Morrice, então David não tinha motivo para se alarmar. No entanto, ao subir a colina e o carro se tornar visível no topo, o reverendo Duets não estava em lugar algum. David buzinou algumas vezes na esperança de que isso trouxesse o idoso reverendo para perto do veículo, mas ele permaneceu fora de vista e não respondeu aos chamados de David. Então, David começou a andar em círculos ao redor do local onde estavam estacionados, esperando que seu companheiro idoso estivesse apenas fazendo uma pausa para urinar contra um tronco de árvore antes de sair. No entanto, seu pânico aumentou quando Morrice não foi encontrado em lugar algum. Não era tanto a ausência do homem que assustava David, apesar de sua idade avançada. Morrice era uma pessoa em boa forma e não estava em perigo simplesmente por estar ao ar livre. O que o assustava era que Morrice parecia ter desaparecido subitamente de maneira bastante inexplicável. Desapareceu e até às 23 horas naquela noite, o departamento do xerife do condado de Douglas tinha sua equipe dedicada de busca e resgate no local que realizou buscas preliminares antes que a luz do dia pudesse ajudar seu esforço principal, em um total de quase 100 pessoas que desceram para a área ao redor do ponto de Topázio para dar uma mão na busca. Correntes humanas formadas por voluntários caminhavam lentamente entre as árvores, olhos fixos na terra, enquanto equipes de cães farejadores dedicados corriam pelas colinas tentando em vão localizar algum tipo de rastro. Muitos expressaram frustração incrível por não conseguirem encontrar nenhum sinal da pessoa desaparecida. Pelo menos os cães farejadores deveriam ter dado uma ideia da direção em que Morrice foi, mas só pareciam alertar na trincheira que ele estava cavando. Parecia que ele e seu equipamento de escavação simplesmente tinham desaparecido no ar. Apesar do fracasso em fazer qualquer progresso significativo, a busca continuou por cerca de 2 a 3 semanas antes de ser finalmente interrompida. A esposa de Morrice, Myrtle Dawn, expressou indignação lacrimosa com a decisão e acusou o governador do Colorado de abandonar seu marido em uma carta aberta. Ela implorou publicamente por ajuda e insistiu que o caso era muito mais sinistro do que o de uma pessoa simplesmente desaparecida. Muitos acreditavam que as afirmações de Myrtle eram apenas manifestações de seu luto inconsolável, mas outros voluntários incluídos na busca concordaram. Muitos afirmaram que, em sua experiência, o desaparecimento de Morrice envolvia algum tipo de jogo sujo. O fato de os cães farejadores não terem conseguido pegar seu rastro sugeriu que Morrice tinha sido transportado para fora da área por um veículo, possivelmente contra sua vontade. Nada mais poderia explicar por que os cães farejadores não podiam encontrar um rastro, nada natural, de qualquer maneira.
Finalmente, em 1990, o reverendo Maurice Damitz foi oficialmente declarado morto à revelia por um juiz da Suprema Corte do Colorado após estar desaparecido por um total de 9 anos. Parentes pediram ao juiz que declarasse a morte de Maurice como ilegal, o que teria obrigado a polícia a reabrir a investigação sobre seu desaparecimento, mas como não havia sinais de luta nos locais de escavação de Topaz Point e não houve sangue ou gritos de ajuda sugerindo algum tipo de ataque ou sequestro, o juiz recusou o pedido da família e optou por um veredicto de morte por acidente. Desde então, várias teorias prevalentes surgiram, cada uma tentando explicar o desaparecimento repentino e arrepiante de Maurice Dood. A primeira e talvez a mais viável é que Maurice sofreu complicações graves devido ao distúrbio sanguíneo que ele vinha sofrendo por muitos anos. Outros dizem que ele poderia ter tirado sua própria vida, considerando isso uma alternativa menos dolorosa e prolongada do que morrer em uma cama de hospício. Teria sido típico de Maurice, dizem afetuosamente, querer passar seu último dia cavando por essas rochas amadas dele, em vez de enfrentar um tempo em que não poderia mais fazê-lo. No entanto, Doods era um homem de Deus ao longo da vida que tentava incorporar os ensinamentos da Bíblia em todos os seus atos conscientes. Portanto, parece altamente improvável que ele optasse por tirar sua própria vida em vez de um fim natural, dado por Deus. No extremo mais ridículo da escala de teorias, alguns sugeriram que David Imser assassinou seu amigo Maurice para garantir um enorme estoque de topázio para si mesmo, mas o homem foi questionado extensivamente e nunca foi considerado um suspeito legítimo. E então, o que mais poderia explicar o desaparecimento repentino e arrepiante de um homem? Será que David M. Sherry assassinou seu companheiro idoso por malícia ou ajudou no fim voluntário da vida de um homem doente? Ou talvez algo muito mais sinistro, mas muito menos explicável, seja a culpa de Stacey Arras.